Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. No destaque de hoje, a entrevista com Robert Jansen, CEO da OBR e eleito um dos 50 executivos mais influentes na área de TI nos Estados Unidos pelo Mid-Size Enterprise Summit. E também teremos aqui no Acelera Brasil Alex Jacobs, que vai trazer um informativo daquilo que acontece de importante na área de startups e aceleradoras de empresa. 8 de dezembro de 2015, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. E no destaque de hoje, a entrevista com Robert Jansen, executivo da OBR, uma empresa de aceleração e internacionalização de empresas. Robert Jansen foi eleito um dos 50 executivos mais influentes na área de TI nos Estados Unidos, agora em setembro, no dia 22, pelo Mid-Size Enterprise Summit. Mas antes de conversar com Robert Jansen, vamos para o quadro Acelera Brasil com Alex Jacobs. Alex, o que é de novo na área de aceleração de empresas? Bom, Márcio, obrigado por estar aqui de novo. Obrigado, Robert. Primeiro eu queria falar de alguns eventos. Eu queria destacar principalmente que agora, no dia 10, lá em São Francisco, nos Estados Unidos, a gente vai ter o Demo Day do Startup Brasil, tá? Onde as principais startups que passaram pelo programa do Startup Brasil, na última turma, vão estar se apresentando para o mercado global, né? Nem o mercado só americano. Então, parabéns a quem vai estar lá, os empreendedores, e encorajar todo mundo que está começando o seu projeto em pensar que um dia você pode estar lá em São Francisco mostrando para o mundo aquela sua ideia. Queria falar também que agora, no dia 15 de dezembro, lá no Rio de Janeiro, no Senac em Botafogo, a gente vai ter o primeiro encontro de mentores de startups do Rio de Janeiro. Foi um grupo que nós criamos para começar a reunir a comunidade de mentores, tá? Que estão ajudando essas empresas a se tornarem empresas maduras. Então, quem tiver interessado, é só pesquisar na internet, Meetup, né, que é uma plataforma para as pessoas se encontrarem, de mentores do Rio de Janeiro, que vocês vão encontrar o evento, estão convidados também a participar. Queria também mencionar o livro novo do Guy Kawasaki, que é a arte do Start, né, que ele acabou de lançar, e ele é um guru para todo mundo que trabalha nessa área. Quem não conhece ainda todos os vídeos, os livros, as palestras, é só você entrar também no Facebook, é Kawasaki igual a moto, só que é Guy, né? G-U-Y. Então, deem uma olhada nesse livro que vocês vão ver que é muito interessante. Obrigado, Alex. Bom, então vamos começar a nossa entrevista com Robert Jansen. Robert, você é executivo da OBR, né? O Alex Jacobs também representa a OBR aqui no programa, no quadro Acelera Brasil, tem estado aqui com a gente e tem feito essa divulgação constante aqui no programa sobre o que é esse movimento startup, o que é aceleração de empresas, o que é incubadoras. E você foi eleito esse ano entre os 50 maiores executivos que influenciam a área de TI nos Estados Unidos na área de médias empresas, correto? O que um executivo que pode influenciar uma área de TI nos Estados Unidos pode contribuir aqui no Brasil? Olha, primeiro eu acho importante a gente contextualizar o que foi essa premiação, que ela, na realidade, significa que nós conseguimos influenciar positivamente a solução de problemas de empresas que são consumidoras de tecnologia do mercado médio de empresas nos Estados Unidos. Então, esse fato de você estar oferecendo para empresas americanas soluções que, na realidade, nasceram aqui no Brasil como uma alternativa para resolver o problema que elas estão buscando resolver, já é, obviamente, um aval enorme para que a gente possa fazer a mesma coisa no seu próprio país, né? Mas isso é um resultado de um trabalho de alguns anos já, que a gente vem atuando nessa linha de frente nos Estados Unidos. Eu acho que, inclusive, vale aqui dividir um pouco esse prêmio com todo mundo que faz esse mesmo movimento. Nós estamos na linha de frente e estamos mais visíveis, talvez, mas ele é resultado de um trabalho que, inclusive, até o próprio governo brasileiro, com o projeto do Softex Apex, que é o Brasil IT, né, que justamente busca evidenciar as empresas brasileiras que têm essa possibilidade e a competência de estarem atuando lá no mercado americano ou mercado internacional qualquer, né? E o resultado disso, a gente vem, obviamente, implantando muito na nossa filosofia de como é que a gente enxerga que essa colocação
da proposta de valor da empresa brasileira deve ser posta lá, né? E a gente buscou um caminho diferenciado, e eu acho que isso que nos levou a conquistar esse prêmio, porque a gente focou muito não na tecnologia, e sim nas pessoas. Porque a nossa observação é que a tecnologia, no final, é uma cambada de 0 e 1, né? E são as pessoas que fazem a diferença. E o brasileiro tem uma competência muito grande quando se busca resolver problemas. E essa competência tem a ver até um pouco com a sua cultura. A cultura de sempre buscar entender rapidamente o que é o problema, independente de qualquer aspecto cultural ou qualquer tradição que exista, né? Você pega culturas outras, como as asiáticas, né? Elas são culturas rígidas, com muita tradição, e tem digamos assim, um roteiro já pré-estabelecido para buscar resolver um problema. E o brasileiro não. Eu digo muito na nossa linguagem futebolística que o brasileiro ele pega uma bola quadrada, mata no peito e bota redonda no chão. E isso ficou muito evidenciado todas as vezes que os brasileiros conseguiram entrar em campo, atendendo uma empresa americana, buscando resolver um problema qualquer que fosse, implantação de de ERP, ou uma solução cloud, uma solução de segurança. Né? A capacidade deles entenderem o problema que precisava ser resolvido e a velocidade com qual atendiam era bem superior à de concorrentes, tanto da Ásia, da Europa ou dos próprios Estados Unidos. A gente tem... o programa tem falado isso, o Alex Jacobs tem trazido isso para a gente sempre, a questão das acelerações, aceleradores de empresas, as empresas iniciantes, as startups, e isso não é suficiente, até mesmo para as grandes empresas, no mercado local. Tem que ter também um pouco de mercado internacional, até porque no mundo globalizado, uma empresa que pode estar muito bem localmente hoje, chega um concorrente externo com muito mais, às vezes, capacidade de empresarial e derruba a empresa local. E vocês têm tido um processo, a OBR em particular, de internacionalização de empresas, seja para grandes empresas, seja para pequenas empresas. O Alex Jacobs trouxe aqui esse ano ainda, né, o que aconteceu lá no Vale do Silício. O que o Vale do Silício, Robert e Alex, podem ensinar a uma empresa iniciante e uma empresa já estabelecida no mercado brasileiro? Você fez várias perguntas em uma só, né? Você falou aceleração, falou internacionalização. Na aceleração, eu acho que o ecossistema brasileiro ainda é uma startup, comparado a ecossistemas como o do Vale, que é o ícone mundial. E, para isso, então, tem muita coisa que a gente pode espelhar e absorver como aprendizado. Né? Apesar de existirem muitas lacunas ainda a serem preenchidas no ecossistema brasileiro, eu vejo de forma muito positiva o caminho que está seguindo, né, porque está se errando muito e a aceleração é isso mesmo. Vamos errar rápido para depois buscar o certo. Né? Na internacionalização, eu gostei muito do que você falou, porque é um ponto que a gente bate muito, é o fato de que internacionalização não significa automaticamente que eu vou exportar. Eu posso buscar a internacionalização como forma de competitividade, absorver melhores práticas para defender meu próprio território, né, porque a galera está entrando. Ou então mesmo para poder ser um parceiro preferencial de quem chega ao Brasil e sabe que precisa de ter inteligência local para poder ter uma atuação positiva. Né? Então, a OBR ela sempre buscou, primeiro, entender o que é esse contexto, né, e poder fazer, então, uma alocação especificamente desenhada para que essas empresas possam não estar somente buscando uma exportação, mas sim, primeiro, deixa eu ser competitivo. Aí eu posso jogar na primeira divisão do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, né? E com isso está pronto para apto a entrar em qualquer tipo de jogo. E isso acho que é a diferença, porque o que se vê muito, e é engraçado que quando você fala em internacionalização para diversas empresas brasileiras, não, isso é para mim não. Ele acha que é exportação. E não é isso. Quer dizer, pode ser isso também, mas, acima de tudo, é você adquirir um nível de competitividade onde você possa concorrer em qualquer mercado com qualquer outro tipo de concorrente. O futebol está usando muito exemplo de futebol. Não sei se é porque ele é botafoguense, né? E o Botafogo subiu, e eu sou flamenguista, enfim. Mas eu achei esse exemplo interessante do futebol porque é mais ou menos o seguinte, né? Um time que está lá ainda numa divisão de várzea, se você pudesse levar ele para jogar no campeonato europeu, ele ia adorar, né?
E principalmente se um daqueles times europeus pudesse vir jogar aqui no campeonato dele amanhã. Então, mais ou menos isso, né? Quer dizer, a gente, quando quer realmente ter uma competência maior, a gente tem que ir jogar com quem está um pouquinho na nossa frente, né? E estar na frente não significa ser melhor. Muitas vezes significa estar num outro mercado que você ainda não conhece. Então, não é uma forma que a gente vai para fora aprender uma outra língua, porque se ficar aqui entre a gente falando, não vai ter muito como aprender. É a mesma coisa, a gente quer levar alguém lá para fora para conhecer como que se joga num outro mercado, num outro país, numa outra realidade de negócio, para que você ganhe uma competência que você não tem ainda. Então, esse paralelo eu acho que é interessante e eu acho que o pequeno empresário precisa entender essa diferença que o Robert falou, que internacionalizar é ganhar competência e competitividade. Não é necessariamente exportar. Exportar acaba sendo a consequência, mas não é esse o objetivo final. Isso ficou muito visível. Nós temos um programa chamado Acelera 90. A gente começou, na verdade, trabalhando com uma imersão de uma semana com empresas já consolidadas no mercado brasileiro. Lá no Vale do Silício. Lá no Vale do Silício. E essa uma semana, o que a gente observou? Existia um impacto muito grande nos empresários. Eu até brincava, vocês voltam para o Brasil e não cabem dentro da pele. Mas eles não sabem o que fazer, porque eles não conseguiram, em uma semana, internalizar ferramentas de transformação. O Acelera 90, a gente calibrou para que fizesse isso. E então tiveram empresas brasileiras que foram para lá com um objetivo já pré-definido, outras sem objetivo nenhum, outras fazendo um spin-off de um produto para um projeto novo, né? E só uma delas realmente tinha o propósito de atacar o mercado americano. As outras até podem pensar nisso, mas não, eu vim aqui para poder consolidar e ser mais competitivo no Brasil. Né? Eu quero poder, como eu sou fora do eixo Rio-São Paulo, eu quero poder chegar lá no eixo Rio-São Paulo e dizer assim, não, olha, eu venho lá do Vale, eu não venho lá de Jequitinhonha. Né? Então, esse trabalho de você buscar referência onde existe a referência de excelência maior, né, ela justamente empresta para você poder ter mais objetividade e conquistar mais mercado no seu próprio local. Agora, Robert e Alex, o que uma empresa aprende no Vale do Silício quando passa uma semana, quando passa um mês, quando fica imerso 3 meses? Quais são as disciplinas que estão oferecidas lá, né? Eu vou usar o depoimento de um cliente nosso, que é o Guilherme Cerqueira, da Quest Manager do Rio de Janeiro. Ele chegou para mim, Robert, eu aprendi mais aqui em uma semana do que 5 anos de MBA. E, na verdade, você tem várias dimensões que você vai estar aprendendo, né? Mas acho que o principal tem a ver com o nível, a octanagem do profissionalismo. Né? A observância de agenda, a observância de prazos, a observância de qualidade. Né? Quando você está num nível mais competitivo, né, obviamente tudo isso é muito mais elevado. Então, ele percebe de que ele precisa sempre estar buscando fazer mais. Né? E, às vezes, esse mais é com menos, não é com injeção de grandes capitais, etc. Então, como o mercado lá... a gente, num resumo, te diz o seguinte, o mercado brasileiro, como exemplo, ele nos obriga muito mais a pensar nas articulações para poder ter sucesso. E o verbo que se conjuga nos Estados Unidos, por exemplo, no Vale, não é articular, é inovar. Então o cara acorda de manhã, ele pensa como ele vai bater no concorrente dele, como é que ele vai atender melhor o cliente dele. Aqui a gente acorda pensando quais são as articulações que eu preciso fazer para poder progredir. Então essa diferença de modelo mental empresarial é o grande aprendizado do Vale, na minha opinião. Agora, a gente vê que a gente tem aqui no Brasil um ecossistema muito diferente do ambiente americano de fazer negócio, de distribuição, de mídia, de produção, de aproximação das universidades com o mundo empresarial. A gente nota que é diferente. O que falta para a gente para ter um ambiente, um ecossistema mais ágil, mais dinâmico, em comparação com o ambiente do Vale do Silício ou semelhante? Alex e Robert. Eu vou deixar o Alex falar também, mas eu só queria pontuar que você falou uma coisa que, para mim, seria, se eu tivesse que escolher uma única coisa,
é como é que a gente podia repensar essa relação do setor acadêmico, do meio acadêmico, com o setor privado, que é um grande eixo estratégico de sucesso do que os Estados Unidos é. Né? Lá, a pesquisa, existe muita injeção de dinheiro de governo nas universidades para pesquisa, mas para pesquisa aplicada. E as universidades estão casadas com o setor privado através das empresas para que aquilo possa representar em alguma coisa que depois possa melhorar a qualidade de vida do consumidor e da sociedade como um todo. Então, se tivesse que escolher um caminho, eu escolheria esse. Eu só queria complementar, eu considero também esse item o mais importante, mas que também o acesso à formação e a capital para o empreendedor. Isso é uma coisa que lá é muito evidente, é muito claro, que se você tem uma boa ideia, você consegue apoio na formação que você precisa, você consegue apoio de mentoria e você consegue capital para levar o teu negócio até a próxima etapa. Todo mundo entende que isso é um negócio de risco e, portanto, que muitos vão falhar o empreendimento, não o empreendedor. Porque se o empreendedor aprende no processo, valeu aquele investimento. Inclusive, tem muito investidor que, apesar do negócio que ele investiu não dar certo, entende o valor que teve o aprendizado de ter investido, tá? Porque tem várias competências que, como investidor, ele também adquire. Então, esse ambiente onde o capital está disponível, o desejo de apoiar, de mentorar, de investir, tá? E o próprio capital, é muito importante que existam mecanismos, e a gente está trabalhando nisso em diversas esferas aqui no Brasil, para que isso esteja mais disponível para todos. Na semana passada, eu tive num evento da Open Startup, lá como juiz, né? Eu nunca tinha participado disso, né? O Alex Jacobs, que fez a indicação para participar. A gente tem tido uma pauta aqui no programa bastante rica sobre a questão das startups. E a gente vê um monte de várias empresas aqui com várias ideias na cabeça para tentar montar um negócio. E a gente vê essa questão da internacionalização dessas empresas. Robert, que orientação a gente pode dar para uma empresa nascente que queira se estabelecer, para que queira se colocar no mercado frente a esse mundo que nós estamos vivendo, né? É uma pergunta difícil, né? Porque hoje o mundo, a velocidade da mudança é muito rápida, cada vez mais rápida. Independente de qual mercado queira atacar, eu acho que primeiro ele tem que buscar realmente um problema real para resolver, né? Se ele está agora nesse mundo novo de empreendedorismo e está querendo criar uma startup, se está querendo criar uma startup para ficar rico, já começou pelo objetivo errado. Né? Se está querendo ser empreendedor porque está na moda, também não é o caminho. Né? Ele tem que realmente querer resolver um problema, primeiro identificar o problema e depois ter o comprometimento, a paixão para resolver aquilo que ele está querendo buscar resolver. E eu acho isso um caminho que é o que nós vemos acontecer nos Estados Unidos, em outras praças também, né? Que aquelas que vigam, que a gente chama de unicórnio, né, são aquelas que efetivamente estão atendendo a uma necessidade real, resolvendo um problema que existe, então estão melhorando a qualidade de vida das pessoas. Né? E a gente vê muito o que a gente chama a pegada do vale, esse comprometimento, né, essa paixão, essa conexão visceral com buscar o resultado e buscar realmente fazer acontecer. Então, eu diria que, para qualquer empreendedor brasileiro, que primeiro ele busque isso. Segundo, não deixe, obviamente, de pensar que o mundo hoje, sem dúvida, é global. Né? Ele pode, inicialmente, querer resolver uma coisa regional, mas que, eventualmente, possa escalar para outros mercados. Né? A gente vê muito isso quando a gente brinca, quando o cara chega lá na aceleradora e está o nome em português. Aí eu pergunto, você está vindo um mercado pequeno, né? Como assim? O Brasil é grande. Eu falei, não, mas o Brasil não é o único país do planeta. A gente convida você a repensar esse tamanho de mercado e quando você faz isso, você tem que rebatizar o teu empreendimento, porque você tem que ter, obviamente, aí a questão de branding, marketing, um nome que possa ter aderência, né, e compreensão em outros mercados que não só o Brasil. Né? Alex, você ia comentar alguma coisa? Não, eu ia falar que, só para complementar, que além disso, procurar uma equipe, né, procurar pelo menos mais 2 sócios, que tenham essa mesma paixão visceral pelo problema, né? Porque a gente sabe que o mais difícil é encontrar a equipe certa
para levar essa empresa à frente, né? E acreditar e seguir nesse caminho, porque quem vai pelo motivo correto, como o Robert falou, que é a paixão por resolver o problema e a paixão por empreender, por criar um negócio novo e não simplesmente ser parte de algo que já existe. Se você tem essas duas paixões, você está no caminho certo. Aí é buscar a formação, é buscar o apoio que você precisa em todos os sentidos para levar esse negócio à frente. E não desistir, porque a tendência é que você falhe algumas vezes, tá? Você aprenda, e esse aprendizado é riquíssimo, é um aprendizado que não tem MBA no mundo que dê, hoje já se fala isso. Seria como ensinar numa sala de aula alguém a surfar, né? Se você não cair da prancha, você não vai aprender. E acreditem, apesar de eu estar falando de um esporte, empreender tem muita coisa que só na prática que você vai realmente conseguir aprender. Rob, a gente está chegando ao final do programa e eu vou citar uma palestra que você costuma dar, até fez essa palestra no passado aqui, que é "O mundo ficou plano e vai achatar o seu quintal". Eu queria que você se dirigisse ao nosso público e falasse um pouco sobre isso nesse final de programa. Então, na verdade, a gente empresta o título de um livro que, na minha visão pessoal, foi um livro muito sintomático, que é O Mundo é Plano, do Thomas Friedman, né? Thomas Friedman é um colunista do New York Times que fala sobre economia. Aliás, também fala sobre essa questão agora do mundo árabe, né? Mas, então, ele conseguiu, nesse livro, anotar 10 episódios muito sintomáticos na história recente, a partir de 89, e que quando você percebe esse mosaico, você realmente conclui que hoje, por causa desses 10 eventos, não existe mais distância, não existe mais tempo, né? Só um dos 10 não está ligado à tecnologia, que é o primeiro, que é a queda do Muro de Berlim em 89. Então a gente pega todo esse aprendizado, esse wake-up call que eu chamo do Thomas Friedman, e empresta para poder também fazer um segundo wake-up call para nós aqui, que é, já que agora o mundo é plano, isso significa que nós também estamos objetos de sermos achatados, caso a gente não entre nesse movimento. E entenda que agora o mundo é global, né? Então eu estou aqui em Petrópolis, mas eu posso sofrer concorrência de Nice, de Palo Alto, de México, né? Então, não é mais só a minha concorrência de Teresópolis, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, né? E o que a gente quer alertar para todo mundo é que, enquanto existe, digamos, essa iminência da concorrência que vindo de fora, é a grande oportunidade de a gente justamente pegar esse movimento e usar essa competência diferencial que o brasileiro tem de resolução de problema e aplicar nisso indo lá para fora. Robert, obrigado. Encerramos aqui nosso programa. Obrigado pela sua presença, obrigado, Robert Jansa. Obrigado, Alex Jacob. Você sabe, o programa é ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30. Você pode acessar também, quando você quiser, as nossas ferramentas de mídia na internet, o YouTube, Facebook e o nosso blog. Até a próxima terça. Um forte abraço. Tchau.